Titular do São Paulo durante toda a temporada, o zagueiro Léo pode estar de saída do Morumbi. Em entrevista recente, o defensor explicou a recusa ao futebol francês feita há 2 semanas, mas indicou uma possível saída ao final da temporada. Abre aspas. Foi uma conversa bastante intensa naquela semana, mas todos entenderam naquele momento que o São Paulo precisava da minha presença. E eu entendi também o que o clube fez por mim. Quando o clube conversou comigo, eu entendi que a gratidão naquele momento tinha que surgir. Agradeci ao clube também pelo esforço que fez. É claro que é um sonho da minha parte, é um sonho de qualquer jogador, mas naquele momento a decisão de todos foi manter no mínimo até novembro, fecha aspas. No início de agosto, o defensor recebeu uma proposta do futebol francês, mas acabou rejeitando e optando por ficar no São Paulo. Léo tem contrato com a equipe do Morumbi até 2024. Um grupo de conselheiros do São Paulo articula a apresentação de uma nova proposta de alteração no Estatuto Social para dar ao presidente do clube o direito de se candidatar a uma reeleição. Eles ainda estão colhendo assinaturas de outros conselheiros para protocolar a proposta no Conselho Deliberativo. A intenção é de que o processo seja iniciado já em setembro para convocar uma assembleia de sócios antes do fim dos campeonatos da temporada. O brasileiro termina em novembro. Qualquer proposta de alteração do estatuto precisa ser primeiro analisada pelo Conselho e aprovada no órgão por mais da metade dos conselheiros. Depois, é levada para a votação dos sócios, que tomam a decisão final. A possibilidade de reeleição já fez parte de um pacote de medidas de reforma do Estatuto do clube, que foi rejeitado pelos sócios em janeiro. A avaliação dos conselheiros que defendem a nova movimentação é de que havia aceitação pela reeleição, mas que ela foi prejudicada por outras propostas menos populares, como a que ampliava o mandato dos conselheiros de 3 para 6 anos. Como a votação foi em pacote, todas as propostas foram rejeitadas. Agora a estratégia é apresentar a alteração com esse único tema, o da reeleição para presidente da diretoria e do conselho, limitado a 2 mandatos de 3 anos. Durante o processo anterior, o atual presidente do São Paulo, Júlio Casares, que assumiu o cargo em janeiro de 2021, se esquivava sempre que perguntado se poderia se candidatar novamente. Ele, porém, apoia a iniciativa. Recentemente, em suas redes sociais, republicou mensagens de apoiadores que pediam sua reeleição. Casares e Outen Aires, que é o presidente do conselho, têm mandatos até o final de 2023. A eleição deve ser convocada para o 2º semestre do ano que vem. A reeleição era permitida no São Paulo até 2016, quando uma reforma no estatuto derrubou a possibilidade. Desde então, além de Casares, só Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foram eleitos. O Torino da Itália fez contato com o staff de Lisiero, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Internacional. O clube o procurou para saber as condições para uma possível contratação do volante em definitivo, como soube a Goal. Os italianos monitoram o meio-campista de 24 anos desde novembro do ano passado, como adiantado pela reportagem. No atual mercado da bola, estudam a possibilidade de formalizar uma proposta pelo atleta. Os valores ainda não foram discutidos. O Torino nem sequer procurou a diretoria do São Paulo com o intuito de discutir a possível compra do jogador. As conversas iniciais ocorreram com o agente André Curi. O clube aguarda a procura dos italianos para negociar o montante. O tempo para a negociação será curto. A janela de transferências do futebol italiano se encerra na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. Este é o prazo máximo para que o negócio seja sacramentado. Emprestado ao Inter até o final de 2022, Lisiero tem contrato com o São Paulo até 31 de janeiro de 2024. O Colorado pode adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta por 3 milhões de euros, 15,27 milhões de reais na cotação atual. O São Paulo detém 100% dos direitos econômicos do volante de 24 anos. O jogador, contudo, não estava nos planos de Rogério Ceni para a atual temporada. O técnico, portanto, optou por liberá-lo e a cúpula aceitou emprestá-lo ao Inter. Lisiero fez 21 partidas pelo Internacional em 2022, sendo 13 na condição de titular e 8 como suplente. O volante esteve em campo por 1.039 minutos com as cores da equipe.
Rogério Ceni ganhará opções para montar o time para o jogo contra o Fortaleza domingo no Morumbi pelo Brasileiro e contra o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira pela semifinal da Copa Sul-Americana em Goiânia. Felipe Alves, Ferrarese, Marcos Guilherme e Bustos, todos contratados recentemente, voltam a ficar à disposição, já que foram desfalques contra o Flamengo na dolorosa derrota por 3-1 no Morumbi na última quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Bustos e Ferrarese chegaram após o prazo de inscrições, enquanto Marcos Guilherme já tinha defendido o Santos na competição. Dos reforços do meio de temporada, só Galopo pode atuar na Copa do Brasil. Além deles, Ceni também terá a volta de Miranda, que estava suspenso contra o Flamengo, e a possível volta de Luan, que aprimora a forma física após se recuperar de cirurgia no adutor esquerdo. O volante será avaliado pelo treinador nesta semana e tem chances de enfim voltar a ser relacionado. O retorno de Luan é importante pelo fato de atualmente Rogério Ceni contar apenas com Pablo Maia para a função, já que Gabriel Neves sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e será desfalque por algumas semanas. Andrés Colorado surge como uma alternativa para Pablo Maia, embora não seja um volante que se destaque pela capacidade defensiva. Assim, o treinador ganha opções para rodar o elenco na semana em que inicia a busca por uma vaga na final da Copa Sul-Americana, campeonato que se tornou prioridade no clube. Bustos e Ferrarese ainda precisam ser inscritos, o que deve acontecer nos próximos dias. É possível que Ceni poupe jogadores contra o Fortaleza domingo no Morumbi. O Brasileiro tem sido a competição em que o treinador tem dado descanso a titulares, dada a distância do São Paulo para os líderes. É o 12º colocado e a possibilidade de títulos nas Copas. Depois, na quinta-feira, o tricolor viaja a Goiânia para o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, quando o Ceni deve escalar o que tiver de mais forte à disposição. Porém, Ceni tem um recadinho para a torcida por não compreender certas atitudes da parte dos torcedores. Veja a seguir o que ele disse e tire suas conclusões. Mas até me estranha muito o torcedor com o Patrick jogando da maneira que vinha jogando, o time se comportando da maneira como vinha se comportando. Já no primeiro tempo começar a gritar, Luciano, torcedor que vem em 50 e poucas mil pessoas, apoia sempre a gente, que a gente só tem agradecimentos a fazer, acaba o jogo, aplaude o time pela dedicação, reconhecimento, e a gente também pelo reconhecimento da presença dele sempre aqui. Eu acho que o time como um todo fez uma boa partida. A diferença está na efetividade que o Flamengo tem e que a gente não teve no decorrer do jogo. Mas olhe bem o jogo, retrate bem o jogo, nas coisas mais importantes do jogo, e você verá que o São Paulo, na noite de hoje, ele foi superior ao Flamengo, mesmo o Flamengo com todo o time que tem. O jogo de ida entre São Paulo e Flamengo registrou a maior renda da temporada 2022. Com 51.365 torcedores no Morumbi, a partida teve uma renda bruta de R$ 6.238.678. A receita supera os R$ 5.505.315 arrecadados na final do Campeonato Paulista entre o próprio São Paulo contra o Palmeiras. As duas partidas citadas são as únicas do tricolor paulista como mandante entre as 10 maiores arrecadações do ano. Mas, apesar da ótima receita com bilheteria, alguns setores do Morumbi ficaram vazios no jogo de ontem. O setor das cadeiras especiais norte, por exemplo, contou com pouquíssimos torcedores. Nas cadeiras especiais leste e oeste também sobraram ingressos. A atmosfera, no entanto, foi digna de um jogo decisivo. A torcida fez sua parte, mesmo com valores inacessíveis para boa parte dos são paulinos. Uma imagem neste jogo de ida chamou a atenção de Hernan Crespo. O ex-treinador do time paulista ficou marcado pela torcida por uma frase que usou para motivar o elenco e ela foi usada pela torcida em uma faixa no Morumbi. Abre aspas, onde a perna não chegar, o coração vai alcançar, fecha aspas. Estava escrito em letras pretas e vermelhas na faixa aberta na altura do meio de campo. Através das redes sociais, o treinador argentino não escondeu carinho pelo São Paulo e disse, abre aspas, minha frase no Morumbi, eu te amo, tricolor, fecha aspas. A derrota do São Paulo para o Flamengo em casa obriga a equipe de Rogério Ceni a vencer por pelo menos 3 gols de diferença ou por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis, no Maracanã, para avançar à final da Copa do Brasil. É uma missão dura, mas que o atacante Caleri crê ser possível.
Ele, porém, admite que o São Paulo terá que jogar bem melhor. As palavras dele foram as seguintes após a partida: "Precisamos de muito mais. É possível virar. Como jogamos no segundo tempo, tivemos chance de fazer o gol. Precisamos caprichar um pouco mais, encaixar a pressão e jogar como jogamos no segundo tempo", disse o argentino, que ainda acrescentou a seguinte frase: "Tínhamos muita ilusão na Copa do Brasil, somos fortes no Morumbi, mas pegamos um time de muita qualidade. Sabíamos que se não igualássemos na intensidade, não daria na técnica. Não sei se algum time levou o Flamengo na área deles assim como fizemos, mas futebol é feito de gols. Eles fizeram 3, nós 1. Outra lição que o São Paulo provavelmente aprendeu é o ingresso brutalmente alto em pleno jogo decisivo, e quem admitiu isso foi o próprio Rogério Ceni, que criticou dizendo, abre aspas, "O ingresso foi caro. Torcedor sempre acompanhou a gente. Erramos. Ponto. Caro demais. Talvez tenhamos a chance de corrigir para a Sul-Americana." Fecha aspas. Por outro lado, o basquete tricolor fez bonito mais uma vez na LDB. O time comandado pelo técnico Dinho Guimarães venceu o Praia Clube por 77-70 nesta quinta-feira no Ginásio Azul e ficou mais perto da classificação para a próxima fase da LDB. O próximo jogo do time sub-22 do São Paulo será contra o Minas, sexta-feira às 9 horas, também no Ginásio Azul.